vocês? Tamo junto. Mais um encontro, mais um tópico para a gente conversar. Vamos falar sobre os órgãos genitais masculino e feminino, né? Entender estruturas, compreender funcionamento, entender a questão de funções hormonais, né? Porque a reprodução humana ela é uma característica, né, primordial, uma característica evolutiva, que promove justamente a hereditariedade, né? Qualquer tipo de reprodução em que há troca de gametas, tá? Existe a formação aí de um novo indivíduo, certo? Então, um contexto muito importante, um tema bem bacana, tá? Onde nós podemos entender justamente funções estruturais presentes tanto no órgão genital feminino quanto no órgão genital masculino. Já tendo aí como base, né, nas nossas aulas, né, vocês já conseguem identificar estruturas e funções. Porque na verdade, os órgãos copuladores, né, os órgãos aí que fazem parte, não é, tanto da espécie masculina quanto da espécie feminina, cada um vai ter suas funções. Produções de hormônios, por exemplo, o homem, o hormônio testosterona é produzido nos testículos. E nas mulheres, o hormônio progesterona nos ovários. Então, cada estrutura dessa é conhecida como gônada sexual, né? Ou seja, célula, órgão que vai produzir aí células realmente especializadas no contexto reprodutivo. Lembrando que no processo de fecundação que ocorre lá na tuba uterina, tá? É justamente responsável aí por esse processo que nós chamamos de fecundação. Então, a união, não é, dessas duas estruturas copuladoras, né, justamente aí promovem, tá, a mistura do material genético, a tão falada hereditariedade. Então, ele traz aí, não é, todo um contexto realmente reprodutivo. Eu gostaria que vocês me acompanhassem agora, não é, porque agora eu vou mostrar para vocês as estruturas, tá, que compõem aí cada órgão, certo? Presente aí na espécie humana, tanto masculino quanto feminino. Vamos lá. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, que ficam dentro de uma bolsa, o escroto. Os testículos também produzem testosterona, principal hormônio sexual masculino. Em cada testículo, há grande quantidade de túbulos microscópicos, muito enrolados, onde os espermatozoides se formam. São os túbulos seminíferos. Depois de sair deles, os espermatozoides seguem um caminho até serem liberados da uretra. Após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides passam para outro tubo, o epidídimo, onde ficam armazenados e adquirem a capacidade de movimento. Em seguida, eles chegam aos ductos deferentes e depois ao canal da uretra, pelo qual são liberados. O caminho da uretra recebe um líquido produzido pelas glândulas seminais e o líquido da próstata ou glândula prostática. Esses líquidos nutrem o espermatozoide e facilitam o movimento. O conjunto formado pelos líquidos pelos espermatozoides é chamado sêmen ou esperma e tem um aspecto leitoso. O canal da uretra elimina o esperma e também a urina. Essas ações, no entanto, nunca ocorrem ao mesmo tempo, porque durante a passagem do esperma, os músculos perto da bexiga bloqueiam a passagem da urina. Os espermatozoides movimentam-se com a ajuda da cauda dentro do líquido seminal. Tanto a uretra quanto a vagina são meio ácidos. A acidez destrói algumas bactérias causadoras de doenças, mas prejudica o movimento aí dos espermatozoides. Uma das funções dos líquidos espermatozoide é neutralizar a acidez desses meios, né? O pênis ele possui tecidos nos corpos cavernosos e no corpo esponjoso que se enchem de sangue quando o homem fica sexualmente excitado. Nessa situação, o pênis aumenta e fica rígido. É a ereção. Com o aumento da excitação, pode ocorrer aí a ejaculação e o esperma é lançado para fora. A ejaculação costuma ser acompanhada de uma sensação de prazer conhecida como orgasmo. Em cada ejaculação, são expulsos em média 2,5 milhões a 5 mililitros de esperma. E há em geral 50 milhões a 150 milhões aí de espermatozoides
por mililitro de sêmen. Além de produzir gametas femininos e hormônios sexuais, é no sistema genital feminino que nossa vida e nosso desenvolvimento começam. Os ovários são produzidas células reprodutivas femininas e elas são conhecidas popularmente como óvulos, mas na espécie humana a célula liberada pelos ovários na tuba uterina está em um estágio de desenvolvimento anterior à do óvulo, que é chamado ovócito secundário. Para simplificar, podemos chamar esse estágio de ovócito 2 ou simplesmente ovócito. O útero se comunica com o exterior do corpo pela vagina, tubo musculoso, com 8 cm e 12 cm de comprimento, por onde o bebê sai na hora do parto. No ato sexual, o pênis penetra na vagina e, se houver ejaculação, os espermatozoides entram no útero e se deslocam em direção às tubas uterinas, onde podem encontrar o ovócito secundário. As aberturas da uretra e da vagina são protegidas por dobras de pele, que são os lábios maiores, mais externos, e lábios menores, mais internos, que formam o órgão genital externo, a parte visível do sistema genital feminino, também chamada de pudendo feminino. Os lábios menores se unem na parte de cima, onde se localiza a parte visível do órgão com muitas terminações nervosas, o clitóris, que contribui para o prazer sexual da mulher para que ela chegue ao orgasmo.